E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que tá, olha, virando um mundo da tecnologia de ponta cabeça, a tal da revolução low code. A gente vai entender como é que essa nova forma de pensar está permitindo que muito mais gente consiga criar aplicativos de um jeito, sabe, mais rápido e mais inteligente. Mas antes de mergulhar na solução, vamos pensar um pouco no problema, né? Tem uma pergunta que, nossa, atormenta praticamente toda empresa, grande ou pequena. Por que, gente, em pleno século XXI, criar um software do zero ainda é uma coisa tão, mas tão complicada? Então, para a gente entender de verdade por que o low-code é tão revolucionário, a gente precisa primeiro entender a dor, o problema. E é por aí que a gente começa, nessa primeira parte da nossa conversa, o dilema do desenvolvimento. Vamos lá. O primeiro grande paredão, aquele que muitas vezes barra uma ideia genial antes mesmo dela nascer, é grana. Custo. Desenvolvimento de software do jeito tradicional, falando português claro, é caro, caro demais. E olha, esse custo não é só o salário do pessoal, não. Pensa assim: cada linha de código é como se fosse uma pequena dívida. Alguém tem que escrever, testar, revisar e, o mais importante, dar manutenção naquilo para sempre. E aí o projeto vai ficando mais complexo, precisa de mais gente, e os custos que não aparecem na planilha, esses disparam. É uma bola de neve. Ok, então é caro. Mas não é só isso. Tem o segundo problema, o tempo, a velocidade. O mercado hoje, a gente sabe, voa, é tudo para ontem. E os métodos de desenvolvimento mais antigos simplesmente não dão conta. São lentos demais. E por que essa lentidão toda? Bom, é que esses métodos mais antigos, tipo o cascata, não foram feitos para essa agilidade que o mundo dos negócios exige hoje. É um processo todo linear, engessado, sabe? E a colaboração entre as equipes? Quase não existe. O resultado a gente já conhece, né? Projetos que demoram uma eternidade e, quando finalmente saem, já não resolvem mais o problema real do negócio. Então, tá, a gente tem projetos caros e projetos lentos. Quando a gente junta essas duas coisas, o que acontece? A gente chega num problema que é, assim, um clássico da área de TI. O famoso gargalo do backlog. Pensa nesse backlog como aquela pilha de papel na mesa que nunca diminui. É uma lista sem fim de tarefas. Melhorias que todo mundo sabe que são importantes, ficam para depois. Ideias novas e incríveis nem saem da gaveta. E o pior, na minha opinião, são aqueles probleminhas pequenos, sabe? Ajustes que melhorariam a vida de muita gente no dia a dia, mas que são ignorados. Por quê? Porque não vale a pena gastar o tempo de um desenvolvedor caro com uma coisinha pequena. Ok, já entendemos o cenário, né? Mas chega de falar de problema. Agora a gente vira a chave e vai focar na solução. Vamos conhecer, então, uma nova maneira de construir. Para a gente começar com uma base sólida, vamos pegar uma definição mais oficial. A Wikipedia, que todo mundo conhece, diz o seguinte: uma plataforma de desenvolvimento low-code é basicamente um ambiente que permite criar software usando uma interface gráfica, ou seja, com cliques e arrastos, em vez de ficar digitando código linha por linha do jeito tradicional. Essa é a definição, digamos, de dicionário. Mas a analogia que eu acho perfeita é a da casa pré-fabricada. Pensa comigo. No jeito antigo, a gente constrói uma casa tijolo por tijolo. Cada tijolo é uma linha de código. Demora, né? Com o low-code, a gente usa painéis e módulos prontos. A gente monta a casa. É muito, mas muito mais rápido e eficiente. Beleza, essa ideia de pré-fabricado faz sentido. Mas o que exatamente tem dentro dessa caixa de ferramentas low-code? O que define essa abordagem? Vamos dar uma olhada. Dá para resumir em 4 características essenciais. A primeira é produtiva. A gente consegue usar componentes super completos com um esforço mínimo. A segunda é acessível. Não é só para aquele desenvolvedor gênio, sabe? Abre a porta para muito mais gente. Terceiro é escalável. Um aplicativo pode começar bem simples e ir crescendo, ficando mais complexo com o tempo, sem problema. E por último, e isso é fundamental, é extensível. Ninguém fica preso. Se precisar de algo muito específico, dá para adicionar código, dá para integrar com outros sistemas, é o melhor dos dois mundos. E quando a gente coloca os dois métodos lado a lado, a diferença fica gritante. De um lado, o jeito tradicional, programação na mão, que exige super especialistas focados em tarefas, convenhamos, bem repetitivas. Do outro lado, o low-code, um método visual de arrastar e soltar que qualquer pessoa com boa lógica consegue usar, e com foco total em resolver o problema do negócio. A mudança de mentalidade é gigante.
Certo? A gente já entendeu o que é e como funciona. Mas agora vem a pergunta de US$ 1 milhão. Por quê? Para que tudo isso? E a resposta está na capacidade de fazer mais com menos. Existe uma espécie de fórmula do sucesso do low-code e ela acontece em cascata. Uma coisa leva a outra. O primeiro passo é óbvio, a gente consegue entregar mais rápido. Como as coisas são entregues rápido, dá para testar, receber feedback e melhorar a qualidade do que foi feito. Esse processo mais simples capacita mais pessoas a participar da criação. E qual a consequência final de tudo isso junto? A redução de custos. Faz todo sentido. E aqui tem um ponto que, para mim, é o mais importante de todos. Muita gente acha que low-code vai acabar com os desenvolvedores. É exatamente o contrário. Ele liberta os desenvolvedores. Em vez de perderem tempo com a parte chata, a encanamento do software, tipo gerenciar sessões, configurar banco de dados, eles podem usar toda a sua inteligência e experiência para resolver os problemas realmente difíceis do negócio. O trabalho fica muito mais estratégico. No fim do dia, a conta é bem fácil de fechar. Se a gente tem menos código para escrever, menos tempo gasto em cada tarefa e, no geral, menos trabalho braçal, o resultado direto é um só: menos custo para a empresa. Simples assim. E tudo isso nos traz a uma reflexão final. Uma pergunta que fica no ar, sabe? Se a gente está realmente democratizando a criação de tecnologia, se estamos dando essa ferramenta para mais e mais pessoas, a grande questão para o futuro não é mais como a gente vai construir as coisas. A pergunta de verdade é: que tipo de problemas, grandes ou pequenos, que hoje são ignorados, a gente finalmente vai conseguir resolver quando qualquer pessoa puder criar um aplicativo?